Mais um episódio aqui do podcast O Investidor Racional, que estou fazendo agora no formato de lives no Instagram. Então, vou disponibilizar também isso aqui no Spotify e no YouTube. Então, caso você esteja assistindo por outras plataformas, eu sempre faço isso aqui ao vivo, toda quarta-feira, 13 horas, tá? 13 horas da quarta-feira, toda quarta-feira. Me acompanhe lá no meu Instagram, que é jp.azevedo3. Então, aqui vamos trazer um assunto muito legal, que eu gosto de falar bastante sobre esses pensamentos, assim, sabe, que a gente pode ter como investidor, que fazem toda a diferença na nossa jornada como investidor. E eu vou trazer algumas histórias também para você ver que eu estou falando, como que isso se aplica na prática. Que é o seguinte, enriquecer com seus investimentos, tá? Sobre a diferença disso e também da questão de se manter rico com seus investimentos. É muito comum, assim, a história de você ver pessoas que enriqueceram e depois perderam tudo. Temos várias histórias assim, enriquecimento de várias formas também. Tanto do seu trabalho, como também às vezes ganhou uma herança, ou ganhou uma loteria, ganhou um prêmio lá do Big Brother e depois a pessoa aparece depois de alguns anos com nada. É muito comum a gente escutar histórias assim. Artistas também que ganham muito dinheiro e depois quebram. Isso acontece muito. Por quê? Porque as habilidades necessárias para você ganhar dinheiro, e agora eu vou falar não só na vida, mas nos investimentos. Enriquecer com seus investimentos. Que é o quê? Você aplicando ali regularmente uma parte do que você poupa do seu trabalho, você vai poupando isso numa carteira de investimentos que vai sendo construída ao longo do tempo, os juros compostos começam a fazer seu trabalho e quando você menos espera, você está milionário e está cheio de dinheiro, mesmo guardando muito pouco ao longo de um período de tempo. E aí você enriqueceu com seus investimentos. É necessário um tipo de habilidade diferente do que de você se manter rico com seus investimentos. A partir do momento que você chegou no patamar que você queria, no seu objetivo, seus investimentos, você precisa virar uma chave que são habilidades opostas que foram necessárias para fazer com que você tenha conquistado esse dinheiro. E eu vou contar uma história para você entender um caso real, tá? Que é bem triste, tá, de certa forma, para exemplificar isso que eu estou falando. Nos anos 20, mais ou menos, tinha um trader que se chama Jesse Livermore. Tem vários livros sobre esse cara, escreveu vários livros, né, livros que foram escritos por ele, por esse Jesse Livermore. Ele é talvez o trader mais famoso de todos os tempos. Tá, ele viveu ali no início do século XX, bem ali há uns 100 anos atrás, já há bastante tempo, né? O mercado era bem diferente, mas é um cara que fez fortunas gigantescas sendo trader mesmo. Até utilizando uma estratégia de investimentos que é diferente da que eu prego, né? Que são investimentos para longo prazo, buy and hold e tudo mais. O cara era trader mesmo, comprava e vendia no mesmo dia, em poucos dias, assim que ele fez muito dinheiro. Naquela época fazia mais sentido do que hoje, né? O mercado era bem menos racional, assim, as informações fluíam de forma muito mais lenta e tal, existia muito mais erros na precificação dos ativos do que tem hoje em dia. Hoje em dia, trader, assim, estatisticamente é jogar dinheiro no lixo. Mas naquela época tinha gente que ganhava muito dinheiro com isso. E chegou a crise, para quem não sabe a história, né? A crise de 29, foi o crash da Bolsa de 29, foi a crise econômica mais forte que assolou os Estados Unidos assim, nos últimos séculos, né? Acho que toda a história americana foi uma crise mais forte. A Bolsa simplesmente despencou coisa de 70% assim, em pouquíssimos meses, em 1929. E o que acontece? Existem várias histórias naquela época de pessoas que tiraram a sua vida, investidores, né? Tiraram a própria vida porque perderam todo o dinheiro que eles tinham. Porque as pessoas aplicavam dinheiro em ações e tal, e a bolsa estava subindo com muita força nos anos antes desse crash. Então atraiu muitos investidores, muita gente colocando todo o dinheiro que tinha em ações, porque estava multiplicando muito rápido, até que a bolsa caiu, despencou de uma única vez, e muita gente perdeu todo o dinheiro que tinha nisso aí. Então começou a ter muitos casos, principalmente o dia mesmo do crash, que foi em outubro de 29, que, se não me engano foi outubro, não tenho certeza, mas a bolsa despencou assim, numa força brutal e naquele dia muitas pessoas tiraram a própria vida por conta disso, perderam tudo que tinham. E aí o Jesse Livermore, que é a história que eu estou contando, né? Esse cara, ele, como era um trader, ele tinha ali aplicações de altíssimo risco. E no dia do crash, ele sumiu, ele desapareceu. A esposa, ele tem uma esposa e uma filha. A esposa dele ficou ligando para ele, tentando descobrir onde é que ele estava e não conseguia falar com ele. E ela começou a entrar em desespero, porque estavam várias histórias e casos de pessoas que estavam tirando a própria vida naquele dia, porque foi o dia do crash da bolsa e muita gente perdeu tudo. E o cara que era trader, ele vivia disso, todo o seu patrimônio estava na bolsa de valores. Então a esposa ficou desesperada, achando que devia ter tirado a própria vida. Mas no fim do dia, sim, mas à noite,
Ele simplesmente apareceu em casa e a esposa, em prantos, assim, desesperada, mas muito feliz porque ele estava vivo, né? Que ele estava chegando em casa. Ele chegou assim para a esposa dele e falou: por que você está chorando? Ela falou: poxa, eu tô vendo aqui e tal, notícias que estão correndo por aí, que muita gente perdendo a vida, que a gente pode ter perdido tudo, e agora vamos ter que reconstruir toda a nossa vida do zero. E aí o Jesse Livermore falou: não se preocupe, hoje foi o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Nós somos literalmente bilionários. Ele ganhou o equivalente, corrigido ao valor de hoje, 2 bilhões de dólares nesse dia, em um único dia. Ele ganhou. Por quê? Porque o Jesse Livermore, poucas semanas antes do crash da bolsa, ele entrou vendido na bolsa americana. Entrar vendido é quando você ganha com a queda. E foi a maior queda da bolsa da história. Então ele ganhou uma quantidade brutal de dinheiro. Ele ganhou quase todo o dinheiro que as pessoas estavam perdendo. Ele ganhou o equivalente a 2 bilhões de dólares naquele dia. E aí ele começou... Foi quando ele ficou muito famoso, né? Se tornou o trader mais famoso do mundo naquele momento. O que acontece? Pode parecer uma história feliz, assim, de certa forma um pouco de sorte também, né? Só que nos anos seguintes, o Jesse Livermore perdeu todo o dinheiro que ele ganhou. Ele perdeu todos os bilhões. Ele morreu depois. Ele acabou morrendo uns 4 ou 5 anos depois desse episódio do Crash 29, acho que 6 anos depois, pouco tempo depois. E ele acabou morrendo, tirando a própria vida mesmo também. Só que muitos anos depois. E ele tinha perdido todo o dinheiro dele. Por quê? Por conta disso, enriquecer com seus investimentos requer habilidades diferentes de se manter rico. E o que o Jesse Livermore não conseguiu aprender naquele momento foi isso. Para você enriquecer com seus investimentos, é necessário você correr riscos. Você não vai enriquecer sem correr riscos. A não ser que você tenha um prazo longuíssimo e aposte muito dinheiro. Aí, lógico, aí você consegue. Você consegue enriquecer com o dinheiro da poupança, se você colocar uma quantidade brutal de dinheiro ao longo de 30 anos. Mas, para você enriquecer mesmo, você tem que correr riscos. Quando você investe em ações, é um investimento de muito maior risco, né? Por que você vai colocar seu dinheiro em ações e não em renda fixa, tesouro direto? Porque ações têm maior rentabilidade esperada. E por que ações têm maior rentabilidade esperada? Porque são mais arriscadas do que tesouro direto. Então você está correndo riscos. Você enriquecer é necessário você correr riscos. Não só nos investimentos, até mesmo na vida. Se você quer enriquecer ali com o seu trabalho, você tem que correr riscos, você tem que sair da zona de conforto. Às vezes tem que montar um negócio próprio, que é muito mais arriscado do que você, muitas vezes, ser CLT e ser somente um empregado ou um concursado. Você tem que correr riscos para conseguir ganhar esse dinheiro. Com investimentos é a mesma coisa, você tem que correr riscos para poder multiplicar o seu dinheiro com mais velocidade. E assim você consegue enriquecer com os investimentos. Então a habilidade necessária para você ganhar dinheiro com investimentos é você saber correr riscos. Mas riscos comedidos, né? Que eu ensino por aqui. Riscos controlados. Nunca vai correr um risco que possa botar em xeque ali tudo que você construiu, né? Então riscos controlados, mas tem que correr riscos. Agora, para você se manter rico, depois que você atingiu o patamar, você enriqueceu os seus investimentos, enriqueceu na vida. Para você se manter rico, você tem que virar a chave. São habilidades completamente opostas. E aí você tem que ser ultra conservador e não mais uma pessoa agressiva ali correndo altos riscos. E é nisso que muita gente falha. As pessoas enriquecem e continuam correndo grandes riscos. E aí botam em xeque, em algum momento a conta chega, a pessoa perde aquilo que ela construiu. Então, para se manter rico, é o quê? Você parar de correr riscos desnecessários e ter somente ali o dinheiro preservado. Você fazer a preservação do seu capital somente, né? Não precisa mais ficar procurando as small caps que vão multiplicar por 20 em alguns anos. Não precisa mais procurar as altcoins lá, das criptomoedas super promissoras. Você não precisa mais disso. Quando você já enriqueceu, você já tem um dinheiro que você buscou como alvo ali, já tem um bastante para você viver de renda passiva pro resto da vida. A partir desse momento, você tem que botar seu dinheiro no menor risco possível para você manter aquele dinheiro, preservar aquele dinheiro. A partir do momento que você chega no seu objetivo, é mais importante não perder do que ganhar. Então você tem que ter isso em mente. São habilidades completamente opostas que são necessárias. E muita gente falha nisso. Foi esse o erro do Jesse Livermore. O cara que enriqueceu, ganhou 2 bilhões de dólares em um único dia, correndo um risco gigantesco, e ele já podia ter parado ali, e a partir daquele momento ter uma vida muito mais conservadora e vivido pro resto da sua vida como um bilionário e ainda passaria esse dinheiro por gerações ali, com o enriquecimento que ele conseguiu construir. Mas ele continuou correndo riscos. Ele não soube virar essa chave, ele não soube mudar as habilidades que foram necessárias para ele enriquecer, mas agora são opostas para ele se manter rico.
E aí ele acabou perdendo todo o dinheiro que ele tinha e 6 anos depois ele tirou a própria vida. Então, são essas habilidades que a gente tem que saber separar. Tá? Se manter rico é bem diferente de enriquecer. E por isso que lá no Investidor Alpha, por exemplo, eu separo a jornada de investidor em dois momentos. Um momento de acumulação e um momento de retirada. O de acumulação, quando você está construindo a sua carteira de investimentos. É o período que você está ali montando a carteira para você multiplicar o seu dinheiro com o tempo junto com os juros compostos. Você passa anos poupando o dinheiro do seu trabalho, aplicando nessa carteira de investimentos que vai crescendo com o tempo. Mas é importante você ter um objetivo e um prazo final para aquilo. E aí eu ensino lá como você calcula isso. O quanto você tem que ter de rentabilidade, quanto você tem que aportar, durante quanto tempo para alcançar o seu objetivo. Você atingiu aquele objetivo que você calculou que é o necessário para a renda passiva que você deseja, você vira a chave. Você para de tirar dinheiro da sua poupança para colocar lá na carteira de investimentos e passa a retirar o dinheiro dos seus investimentos para você viver da sua renda passiva. Mas naquele momento, você para de correr riscos necessários. Você começa somente a ter uma carteira de investimentos conservadora, que pensa primeiro no quanto pode perder para depois pensar no quanto pode ganhar. Uma carteira super segura e simples de manter. Por quê? Se você imagina você chegar lá no alvo que você passou anos, décadas construindo seu patrimônio, chega lá, você continua correndo risco e perde aquele dinheiro. Já era, o tempo passou, você não recupera mais aquilo. Então tem que tomar muito cuidado. E lá, logicamente, eu ensino quais são as formas, né, como você bota na prática isso. As habilidades necessárias para você poder construir seu patrimônio e depois as habilidades necessárias para você fazer a gestão do patrimônio, para você se manter rico, ou seja, manter aquele patrimônio que te rende ali uma renda passiva que você calculou desde o início. Então, exatamente isso eu queria falar com vocês aqui hoje, basicamente sobre essa diferença aí de habilidades necessárias. E já vou também trazer aqui qual vai ser o tema da quarta-feira que vem, tá? Para essa live aqui que eu faço no Instagram, mas eu solto depois no YouTube e no Spotify, que inclusive é uma dúvida que eu recebi lá no grupo de alunos do Investidor Alpha hoje, e daqui a pouco eu vou responder o pessoal no grupo, mas eu vou trazer esse tema também aqui para todo mundo, que é sobre precificação de ações. Como saber quando uma ação está barata? Como saber quando investir numa ação? Quando saber quando vender? Isso de acordo com o preço de uma empresa. Pode parecer que vai ser uma live extremamente técnica, né? Calcular indicadores e tal, um monte de matemática, mas vocês vão ver que não é. Vai ser algo bem assim na conversa mesmo, porque é muito mais uma questão de filosofia do que de matemática. Tá? É uma questão mais de estratégia até do que a parte matemática mesmo. Então espero vocês na quarta-feira que vem, essas lives aqui são bem mais rápidas mesmo. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.